que a gratidão é a memória do coração, nós teríamos a razão do porquê a gratidão é tão difícil para nós, tão difícil para as pessoas. Porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração, ele é corrupto. Então, quando nós falamos de memória do nosso coração, nós estamos falando da memória daquilo que é enganoso, daquilo que é corrupto. Então, nós imaginarmos que gratidão seja uma atitude natural, ela não é. Ela não é uma atitude natural do homem caído. Ela passa a ser parte da vida do homem regenerado, daquele que foi resgatado em Cristo Jesus. Mas a natureza pecaminosa de todo ser humano, ele tende à ingratidão, porque o seu coração vai enganar. Então, muitas vezes nós somos gratos no momento em que a coisa acontece. Então, de repente, alguém te ajudou e naquele momento você é tomado de gratidão. Mas o teu coração, daqui a um tempo, vai te enganar, fazendo com que você enxergue a circunstância que você está vivendo como todo da sua vida, e você já não vai enxergar aquilo que foi feito por você como tão bom, como tão importante, como tão valioso. E muitas vezes a nossa tendência é olhar para aquilo que aconteceu e diminuir a importância ou diminuir o valor que nós demos um dia quando aquilo aconteceu. Isso acontece com todos nós. Isso acontece com todos aqueles que carregam em si a natureza caída, a natureza que foi modificada, alterada, mas foi principalmente corrompida pelo pecado. Essa é a nossa realidade. Por isso que Paulo precisa dizer que nós devemos dar graças em todas as coisas. Parece até meio óbvio esse mandamento, essa ordenança de Paulo, quando ele diz, deem graças em todas as coisas. Não é fácil, por causa da nossa natureza. E não é natural para o ser humano, por isso nós precisamos olhar para isso de forma proativa. Nós precisamos olhar para a gratidão como algo que nós devemos cultivar e desenvolver em nossa vida e em nosso coração. E quais motivos nós temos para ser gratos? Tenho certeza que se você tivesse um papel diante de você e alguns minutos para responder isso, você teria muitos motivos para ser grato. Ainda que no dia a dia esses motivos não saltem aos olhos de forma tão clara. Se eles saltassem aos olhos, nós reclamaríamos menos, nós nos frustraríamos menos, nós nos entristeceríamos menos, porque isso tudo acontece quando o nosso olhar não percebe os motivos que nós temos para ser gratos. E às vezes esses motivos parecem pequenos. Eu me lembro, eu já contei aqui, que no início da minha conversão, no início da minha caminhada cristã, eu lembro de uma senhorinha que fazia parte da nossa igreja, e havia um culto de oração, todas as semanas, na quarta-feira tinha esse culto, e toda quarta-feira se proporcionava que as pessoas contassem os seus testemunhos. E todas as semanas essa senhorinha ia contar o testemunho. E o testemunho dela era um testemunho assim, do tipo, olha, eu estava em casa com saudade do meu filho, e meu filho foi me visitar. Eu queria comer tal coisa e de repente meu filho foi lá e me deixou R$20 para isso acontecer. Testemunhos que para muitos de nós pareceriam como nada. Mas a grande lição que essa senhorinha trouxe para a minha vida, alguém que foi inclusive muito incentivadora do meu próprio ministério, do meu próprio desenvolvimento como pastor, é que nada é pequeno demais para que a gente louve a Deus, para que a gente agradeça a Deus. Quando a gente começa a acreditar que existem coisas que são pequenas demais para que nós agradeçamos a Deus, nós estamos perdendo o foco do que realmente é dar graças em todas as coisas. É claro que coisas são pequenas e elas passam batidas, mas elas são motivo de louvor. E essa senhorinha, eu me lembro que ela contava aquilo com entusiasmo, né? E eu lembro que toda vez que ela ia contar um testemunho, a gente já imaginava, olha, lá vem alguma coisa que não é tão grande, mas ela nos ensinava que aquilo que não era tão grande era muito valioso. Era para ela, e ela enxergava Cristo naquilo. Na saudade que ela estava do filho, ela enxergava que Cristo era quem levava o filho dela para estar com ela naquele dia.
Isso é aprender a dar graças. Ela me ensinou muito isso ao longo dos anos, não muitos anos que eu pude conviver com ela. Ela era uma das nossas ovelhinhas, né? Que faziam parte da nossa congregação 20 e tantos anos atrás. Mas quando eu penso nisso, irmãos, a gente pensa sobre quantas coisas nós não reconhecemos como motivos de louvor a Deus, motivos de gratidão a Deus. Por exemplo, eu pensei muito sobre como nós devemos ser gratos pelas lutas que nós já enfrentamos. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, muito obrigado por essa tribulação que eu estou passando. Se você orar assim, e alguém que mora com você vê você orando assim, eu acho que vai vir uma repreensão, dizer, não tem algum problema aí. Você está bem? Tem certeza? Mas o que Paulo diz? Paulo diz o seguinte. Paulo diz o seguinte aos romanos: nós, nas nossas tribulações, também nos gloriamos. Olha só. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança. Paulo está dizendo que nós deveríamos nos gloriar, ou seja, considerar aquilo manifestação da glória de Deus, as nossas tribulações. Quem faz isso, irmãos? Seja honesto. A gente dificilmente agradece pelas coisas boas que acontecem em nossa vida, quanto mais pelas tribulações. Tanto que o que é comum entre os cristãos? No meio da tribulação é repreender. É dizer que é do diabo. É rejeitar aquilo, é não aceitar aquilo, é orar contra aquilo. Claro, a gente deve orar mesmo. Ninguém está dizendo que a gente deve abraçar as nossas tribulações, mas nós devemos louvar a Deus, porque as nossas tribulações são um instrumento dele para moldar a nossa vida. Quem você é hoje em Cristo Jesus tem como um dos instrumentos usados por Deus as lutas que você enfrentou na sua vida. Nenhuma delas foi desperdiçada pelo Senhor. Nenhuma delas deixou de ter valor ou foi importante para moldar quem você é hoje. Todas as suas lutas e tribulações foram instrumentos de Deus para moldar o seu caráter, para te fazer perseverante, para edificar a sua fé, para moldar o seu entendimento, para elevar o amor que você sente pelo seu Senhor. Todas as suas tribulações contribuíram para isso, todas elas. Por isso que Paulo fala que nós também nos gloriamos nas tribulações. Tiago vai dizer alguma coisa muito parecida também na sua carta, falando sobre como as tribulações edificam a vida das pessoas. E nós, como igreja, irmãos, passamos por muitas delas. 7 anos atrás, nós estávamos nos reunindo numa garagem com um grupo de pessoas que olhava um para o outro sem ter nenhuma certeza do que daria aquele negócio. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Se entre nós havia alguém que olhava para tudo aquilo e diria, desse negócio vai sair uma igreja que glorifica a Deus, não está falando a verdade. Pelo menos está ruim de memória, porque a memória que eu tenho daquela época era todos nós nos olhando e dizendo, Senhor, será que disso o Senhor vai fazer alguma coisa acontecer? Será, Senhor? Será que o Senhor vai edificar uma igreja a partir disso? Não porque nós estávamos numa garagem, não é isso. É porque todas as circunstâncias eram contrárias a nós. Era mais ou menos a seguinte história. Você lembra da história da caverna do Adulão? Era mais ou menos isso. Nossa igreja deveria chamar Caverna do Adulão, de verdade. Seria um nome muito mais propício com a nossa história. Agora não, agora nós somos igreja presbiteriana. Ó, enche a boca para falar um negócio desse, né? Mas a gente já foi a seita ali da esquina, né? Nós já fomos a seita da esquina. Nós já tivemos irmãos nossos que foram em outras igrejas e foram repreendidos como se estivessem vindo de uma seita.
Né? Por quê? Porque a teologia reformada, porque a fé reformada não é para muita gente aceitada como uma teologia bíblica. Mas a gente não tinha dinheiro e conhecimento. A gente creu naquele negócio, Deus é que salva a gente, é que sustenta a gente, é que mantém a gente. E agora? E agora vamos aprender. A pregação era aprendendo para pregar, e ao pregar a gente recebia e aprendia, e ia orando, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. A gente não tinha estrutura nenhuma. Quem estava aqui lá no começo, talvez o Wagner lembre bem disso, e o Luiz, eles passaram o sábado montando um som emprestado do pastor Vidal. O som que ele fazia uma balada na casa dele, quer dizer, brincadeira, ele usava para evangelizar lá na casa dele, mas ele fazia esse som e eles montavam e desmontavam. Irmãos, você lembra disso? 7 anos atrás. É um negócio que nenhum de nós acreditava em nada. E as coisas foram andando e foram andando. E eu me lembro que no primeiro aniversário da nossa igreja, nós trouxemos o pastor Vulmar e o pastor Ismar, né? Um da Presbiteriana de São Vicente e o pastor da Primeira de Santos. E os dois pregaram, um no sábado e um no domingo, num aniversário como esse. Naquela época a gente não celebrava um mês, a gente fez um final de semana. E quando acabou o culto no domingo, eu me lembro que alguns irmãos se aproximaram de mim e falaram algo assim, pastor, a gente estava preocupado com o senhor. O senhor estava falando uns negócios aí, meio esquisitos. A gente achava que o senhor tinha criado uma heresia aí, estava pregando esse negócio de salvação não se perde para a gente. Mas agora a gente viu que tem mais 2 doidos igual o senhor. Então, se o senhor não está bem, pelo menos tem 3 ruins, já dá para conversar ali e não ficar falando sozinho, né? Isso aconteceu 6 anos atrás, 5 anos atrás. E de lá para cá o Senhor nos deu muito crescimento, irmãos. Mas nenhum deles foi sentado numa mesa com tudo ao nosso favor. Todos eles foram diante de muita luta. E foi diante de cada uma dessas lutas que Deus colocou pessoas na nossa vida. De cada uma dessas lutas que Deus nos deu dinheiro, recursos, estrutura, mão de obra, o que a gente precisou para seguir adiante. O Senhor fez tudo isso através de cada luta que nós enfrentamos. Só que na hora que nós estávamos passando as lutas, nenhum de nós estava com o coração cheio de alegria e felicidade, dizendo, graças a Deus, uma tribulação para moldar a gente. A gente estava dizendo, Senhor, repreende esse cão, que esse Satanás que está fazendo esse negócio na nossa vida. Isso não é de Deus. Mas foram essas lutas, foram essas tribulações. Então, irmãos, quando nós olhamos para trás, nós enfrentamos. E isso não é um privilégio nosso. Essa é a história de qualquer igreja. Porque essa não é a história da eclésia, essa é a história da igreja de Cristo. Na primeira não é diferente, em São Vicente não é diferente, e nenhuma igreja é diferente. Toda igreja é edificada através das lutas e batalhas que ela enfrenta. Todas elas. Nós não somos privilegiados, apesar de que às vezes nós achávamos que Deus havia nos confundido com o Rambo, né? De tanta luta que a gente tinha. Mas as outras igrejas são assim também. Todas as igrejas enfrentam suas lutas. Mas ao olhar para trás, irmãos, meu coração se enche de gratidão, porque em cada uma dessas lutas Deus edificou a sua igreja. Em cada uma dessas lutas Deus se fez conhecido. Em cada uma dessas lutas Deus moldou a nossa vida. Talvez para você que está aqui há pouco tempo isso seja algo que talvez não encaixe dentro daquilo que é a sua vida. Mas saiba, irmãos, que nós temos enfrentado lutas há 7 anos e o Senhor tem nos sustentado há 7 anos. E tudo que nós temos, tudo que nós fizemos, tudo que nós experimentamos tem uma única razão: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada disso é mérito nosso, nada disso foi conquista, nada disso foi força de nenhum de nós. Tudo foi bondade do Senhor. Portanto, o primeiro motivo que eu queria chamar a sua atenção para que a gente pudesse ser grato ao Senhor é por cada luta que nós enfrentamos. Porque nós nunca enfrentamos essas lutas sozinhos. Nós sempre tivemos o Senhor conosco. E nenhuma dessas lutas foi desperdiçada.
todas elas contribuíram para o avanço do Evangelho, para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. A segunda razão por que nós podemos ou devemos louvar ao Senhor, o segundo motivo de gratidão, é pelo que nós vivemos hoje, pelo que nós somos hoje. Você já parou para pensar, meu irmão, quantas vezes você quis desistir? Quantas vezes você já quis desistir? São incontáveis as vezes, incontáveis. Cada um de nós, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida como igreja, seja no desenvolvimento do nosso chamado e do nosso serviço ao Senhor, seja na nossa família, todos nós somos atormentados pelo fantasma da desistência. Todos nós somos atormentados pelo desejo de jogar tudo para o alto. Existem muitas expressões sobre isso, e não é à toa, é porque realmente esse é o desejo de muita gente. Às vezes a gente quer jogar tudo para o alto, às vezes a gente quer chutar o balde. Tem um monte de expressões, porque muitas vezes nós somos tomados por esse desejo. Mas até aqui o Senhor nos sustentou. E não foi porque nós éramos fortes, não, irmãos. Não foi porque nós estávamos decididos a ser de Deus. Não é porque nós escolhemos amar o Senhor. Não é porque nós escolhemos nos agarrar ao Senhor. É porque o Senhor nos trouxe para junto dEle, nos tomou pelas mãos e nos sustentou. O Senhor fez isso. Irmãos, esse é o maior motivo de gratidão que deveria ter no nosso coração. Nós estamos aqui hoje. Hoje. E se nós estamos aqui hoje, talvez você esteja aqui e você não esteja no melhor momento da sua vida. Talvez você não esteja no melhor momento do seu relacionamento com Cristo. Talvez você não esteja no melhor momento em qualquer área da sua vida. Mas ainda assim, você está aqui. O Senhor te sustentou. Não foi vontade de desistir. Não foi falta de vontade de desistir. Não foi falta de oportunidade para desistir. Não foi falta de desejo de desistir. Foi o Senhor que nos sustentou e nos trouxe até aqui. Esse é um grande motivo, irmãos. E quando nós olhamos para quem nós somos e para nós como igreja, nós podemos ter certeza de uma coisa. O que nós somos hoje ainda não é a obra completa. Um dos meus textos prediletos de toda a Escritura é aquele que diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nesse texto que eu me sustento todos os dias, quando eu olho para mim mesmo, olho para as coisas que estão diante de mim e vejo que ali ainda não é o que deve ser. E ali eu me sustento com a certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim é em tudo em nossa vida, irmãos. Nós não vivemos profissionalmente uma carreira que vai no mesmo ritmo e no mesmo sucesso, no mesmo desenvolvimento. Nós temos momentos em que nós nos desenvolvemos mais, outros menos, momentos que nós estamos mais animados, outros menos. Só que o problema é que numa carreira profissional, essas questões todas elas têm uma força que definem de um lado ou de outro aquilo que realmente nós seremos como profissionais. Mas a grande beleza do Evangelho é que nos momentos em que nós estamos com todo o nosso coração cheio de alegria, ou desanimados, motivados ou desmotivados, certos ou inseguros, em todos esses momentos, o Senhor está conosco e é o Senhor que nos sustenta. Por isso que quando nós vemos, por exemplo, momentos da história de Israel, onde o templo foi consagrado, você vai encontrar homens de Deus orando assim: Senhor, o que nós podemos dar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós? Não tem nada. Se nós formos honestos na nossa compreensão, nós perceberemos que tudo que nós temos por bondade do Senhor. Porque mesmo quando nós nos esforçamos muito, foi o Senhor que nos deu graça para que nós nos esforçássemos muito. Quando nós não caímos, quando nós não fraquejamos, quando nós não deixamos de seguir em frente, foi porque o Senhor
nos deu força. Foi porque nos momentos de maior fraqueza é que o Senhor se fez forte em nós. Esse é o motivo de gratidão, irmãos. Nós estamos aqui. Nós estamos, e quando eu falo aqui, eu não estou dizendo na igreja. Estamos aqui diante do Senhor. E Deus tem todos os motivos do mundo, ou teria todos os motivos do mundo, para não fazer o que Ele fez na nossa vida. Mas por graça e bondade, Ele nos sustenta todos os dias da nossa vida. A única certeza que nós temos sobre o dia de amanhã é que, seja ele um bom dia ou um dia difícil, seja um dia vivo ou não, seja como for o dia, será governado pelo Senhor. Será a vontade do Senhor. Esse é um motivo de grande gratidão para nós, irmãos. Quantas coisas podiam ter dado errado em nossa vida? Quantas podiam? Eu lembro que, muitos anos atrás, minha frase lá, minha bio no Twitter, nem uso mais essa rede social lá, que só tem chato lá, mas minha bio no Twitter era assim: estragando tudo desde 1975. E é essa compreensão que eu tenho da minha vida. O que eu não estraguei é porque o Senhor não deixou. Porque a nossa natureza, irmãos, é para isso. A nossa natureza nos leva a estragar. A gente estraga relacionamentos, a gente estraga amizades, a gente estraga sonhos, a gente estraga projetos, a gente estraga tudo com nossa insegurança, a gente estraga com o nosso desejo de que as coisas aconteçam da nossa forma, a gente estraga com tudo aquilo que a gente tem em nossa natureza. E é o Senhor que nos deu graça para que a gente não estragasse a beleza da salvação em nós. Porque se Deus tivesse nos dado essa oportunidade, a gente já tinha estragado. É Ele que nos sustenta, irmãos. Então que o nosso coração possa se encher de gratidão essa noite por isso, porque é Ele que nos sustenta. Se você está aqui hoje, diante do Senhor, mesmo que tenha chegado cambaleando, cheio de dúvidas, cheio de incerteza, até de repente desejando não estar aqui, Deus te trouxe para te lembrar que é Ele que cuida de você e mais nada. É Ele, sempre foi e sempre será Deus que cuidou de você. Ele te sustentou, Ele te tomou pela mão direita e te ajudou, como diz o Antigo Testamento. É Ele quem te toma pela mão e te ajuda. Louvado seja Deus. Em último lugar, irmãos, que eu disse que ia falar pouco. Deixa eu ver quanto tempo eu estou falando. Estou falando pouco. Em último lugar, desses 3 pontos, né, que eu vou trazer hoje, nós devemos ter gratidão pela esperança que há diante de nós. Você já parou para pensar, irmãos, como quando nós focamos tanto naquilo que está bem perto de nós, aqui acontecendo hoje, a dor de hoje, o sucesso de hoje, o fracasso de hoje, o relacionamento de hoje, que nós não conseguimos mais olhar lá para frente, para onde os nossos olhos deveriam estar? Porque Paulo diz que, deixando as coisas para trás, ele prossegue para o alvo. Paulo fala que os olhos dele estão fitos no Senhor, lá no Senhor, não é na circunstância, não é no momento. Você já teve mais dinheiro do que você tem hoje, meu irmão. Só que você também já teve menos dinheiro do que você tem hoje. Você já esteve mais feliz do que você está hoje, mas você também já esteve mais infeliz do que você está hoje. Você já esteve mais animado do que você está hoje, mas você já esteve mais desanimado do que você está hoje. Você já teve mais energia do que você tem hoje. Não teve? Não existia um dia em que você acordava e dizia: hoje eu vou para cima. E aí, às vezes, hoje em dia, você acorda e diz: meu Deus, me carrega no colo, que eu não quero ir nem para o banheiro hoje. É assim a vida. A gente já teve mais, a gente já teve menos. Porque a vida, ela é um conjunto de circunstâncias. Você não vive um único momento na sua vida, você vive milhares de momentos. Tem uma música
do Oswaldo Montenegro, chama A Lista, talvez você conheça, se não conhece, deveria conhecer, uma das músicas para você ouvir. Ele diz o seguinte, ele fala sobre quantos amigos você teve e achou que era para sempre, e hoje você nem fala mais com essas pessoas. Quantos segredos você já guardou, e hoje ninguém liga mais. Quantas coisas mudaram na sua vida, meu irmão? Eu ia cantar um trechinho aqui, mas para que você não saia correndo, eu vou ficar só nisso que eu acabei de dizer. Ainda mais hoje, né? Meu Deus, se eu cantar hoje, misericórdia, ovo, tomate, é tudo. Mas você já parou para pensar como a sua vida já foi o que não é hoje? O que você já sonhou em ser? E hoje não faz mais diferença para você? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu ia falar colegial, mas ia entregar a minha idade. Né? Quando eu estava no ensino médio, eu lembro que eu quis ser arqueólogo, por causa dos dinossauros. Eu sou apaixonado por dinossauro e baleia. Não sei porquê, mas... E eu queria ser arqueólogo. E aí eu fui pesquisar. Naquela época não existia internet, existia um negócio chamado banca de jornais. Lá você comprava as coisas, ou livraria, né? E eu comprei um negócio que chamava Guia do Estudante. Lá tinham todas as profissões e as faculdades onde você podia estudar para ser aquilo. E aí tinha arqueólogo, tinha uma federal no Rio de Janeiro. A hora que eu olhei aquilo e falei, meu Deus, tem que ir para o Rio de Janeiro, tem que estudar para passar a federal. Esquece, não quero ser arqueólogo, não. A vida muda muito rápido. Nunca aconteceu isso com você? Você queria ser alguma coisa, a hora que você viu a trilha para aquilo, você nem queria tanto. Né? Vou contar uma coisa que aconteceu com muitos homens. O homem estava numa festinha, de olho numa moça. E aquela moça não deu bola para ele. Mas tem uma outra que ele não estava nem aí para ela. E ela deu bola. É essa mesmo que eu estou querendo. Muda. A vida muda de uma hora para outra. Muda totalmente. O que você já quis ser, pessoas que você amou, pessoas que você achou que eram para sempre na sua vida, tudo muda, irmão. Mas tem uma coisa que não muda. A certeza que nós vamos passar a eternidade com o nosso Salvador. Nada muda isso, nada muda. E nenhuma dessas outras circunstâncias importam diante dessa realidade eterna. Nada. Por isso que Paulo fala sobre o que pode separá-lo do amor de Deus. E ele faz uma lista: fome, guerra, nudez, espada, frio, fome, seja o que for, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é o motivo de gratidão, irmãos, porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Quem está aqui, que trabalha hoje e tem, de repente, um emprego, vai chegar amanhã, você não sabe se você vai tomar café de manhã e vai para o seu setor, ou se você vai tomar café da manhã e vai para o RH. Você não sabe. Tomara que não seja, né? Espero que não. Mas a gente não sabe disso. Você não sabe se você vai dormir bem hoje e vai amanhecer amanhã com gripe, ou vai amanhecer com algum outro problema de saúde. Você não sabe. Nós não sabemos isso. Você não sabe se os planos que você já fez para a sua semana darão certo. Olha que coisa interessante. Você não sabe que horas você vai conseguir almoçar amanhã, ainda que você tenha uma ideia. Mas você sabe onde você vai passar a sua eternidade. Não, isso é muito, como diriam os jovens, isso é muito louco. Eu não encontrei outra palavra, me perdoe, faltou vocabulário, né? Mas isso é muito louco. Eu não sei como as coisas serão amanhã, mas eu sei que na eternidade eu vou passá-la com o meu Salvador. Não porque eu sou o modelo cristão, não porque eu acertei em todas as coisas, não porque eu obedeci todos os seus mandamentos, mas por causa da sua graça e misericórdia que me alcançou, que me sustentou e que continuará sustentando até o dia dele colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ah, irmão,
Isso é o que deveria nos encher de esperança todas as manhãs. Não as outras coisas, porque todo o resto é circunstância. Não é que a gente não deveria se preocupar com isso, não é isso que eu estou dizendo. Se você tem responsabilidades, elas são suas responsabilidades. Sua família, seu emprego, seu ministério, seja o que for, são suas responsabilidades, estão debaixo do seu cuidado, debaixo da sua responsabilidade. Você deve desenvolver isso e deve cuidar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre por que eu ando ansioso com aquilo que é passageiro? Por que eu ando sofrendo com aquilo que está debaixo do governo de Deus, debaixo das mãos poderosas de Deus? Por que eu ando angustiado com aquilo que eu sei que é do Senhor, que o Senhor é quem cuida? Quando nós olhamos só para a circunstância, é assim que nós vivemos, angustiados, temerosos, ansiosos, frustrados. Agora, quando eu olho para a eternidade, toda circunstância, ela muda de tamanho. Ela deixa de ser aquilo que define a minha vida e passa a ser mais um dia, e basta a cada dia o seu mal. Assim deveria ser o nosso coração. Nosso coração cheio de gratidão pelo Senhor deveria olhar lá para frente, sabendo que hoje Ele me sustenta, mas que lá na frente cada um dos seus propósitos vai ficar claro e cristalino diante de todos nós. Nenhum deles será frustrado, nenhum deles deixará de ser realizado pelo Senhor. Todos os propósitos que o Senhor tem, todos os que Ele estabeleceu, se cumprirão em sua plenitude. Isso é motivo de gratidão, irmãos. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja que eu tinha um costume, antigamente, na minha adolescência, eu gostava muito de ler Agatha Christie, Sherlock Holmes, né? Hercule Poirot, da Agatha Christie. Eu gostava muito de ler esses livros de mistério. Mas quando eu ia ler um livro desse, eu tinha o costume de ler o último capítulo. Porque eu queria saber se a história desenvolvia, e eu não aguentava ficar lendo, e aquele negócio de quem será que é, quem será, eu já queria saber. Né? Nem ansiedade zero, lógico. Então, eu queria saber, e eu lia o último capítulo. E aí, quando o desenrolar não era bom, eu largava o livro, mas quando o desenrolar era bom, eu lia aquele livro, e será que é fulano? Não é, eu acho que é o outro. Eu já sabia quem era. E você sabe que quando o Evangelho me alcançou, essa foi uma das coisas mais interessantes na minha vida, saber o final da história. Não é a mesma coisa? Só que a gente não está lendo um livro de ficção. Nós estamos lendo Deus falando conosco. E a gente sabe o final da história. Sabe qual é o final da história? Aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. O Senhor colocará todas as coisas no lugar e governará sobre sua igreja por toda a eternidade. Estaremos com Ele e com Ele viveremos para sempre. Esse é o final da história. Mas eu tenho a borracha para apagar o que Deus escreveu. Não, você não tem, irmão. Você não tem. O que Deus estabeleceu, Deus cumprirá, apesar de nós. Apesar de todo o meu esforço para estragar tudo, Deus vai cumprir o seu propósito. Isso é motivo de gratidão, irmão. Não é motivo de relaxar com a minha responsabilidade, mas é motivo de gratidão, porque eu sei que todas as vezes que eu errar, o Senhor vai me disciplinar para que eu aprenda e vai me levar adiante para que eu cresça em santidade, que eu cresça na graça, que eu cresça no conhecimento e que o nosso relacionamento vá sendo desenvolvido dia após dia para a glória do seu nome. Louve a Deus, agradeça a Deus pelas lutas que você já enfrentou, porque foram essas lutas que fizeram quem você é. Louve a Deus pelo dia de hoje, porque você chegou até aqui, até o momento em que você vive, porque o Senhor te sustentou. E louve a Deus pela certeza da sua eternidade, porque nada pode mudar isso diante de você. Nada. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é sobre nós, é sobre um Deus que salva.
O Evangelho não é sobre o que nós somos capazes ou não de fazer, mas é sobre o que Deus fez através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre a vida que eu estou construindo, mas é sobre a eternidade que Deus estabeleceu para a sua igreja e para o seu povo. Que Deus seja louvado e que o nosso coração seja repleto de gratidão por tudo que Deus já fez, por quem Deus é e por toda a esperança que existe diante de nós. Certeza que existe diante de nós de que Deus cumprirá aquilo que Ele começou em nossa vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e o nosso coração, Deus, se enche de gratidão por toda a bondade, por todo o cuidado, por toda a justiça que nós vemos no Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso e Tu és gracioso. Tu és Deus que é nosso Pai e Deus que governa sobre todas as coisas e que habita nos altos céus. O Senhor é Deus que nos ama e que nos disciplina, que nos instrui, mas que também nos ordena. O Senhor é um Deus que nos toma pela mão e nos ajuda. Um Deus que nos trouxe até aqui e que nos faz termos um coração cheio de alegria por aquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Mas além disso, o Senhor renova todos os dias as nossas forças, nos permitindo olhar para a eternidade que está diante de nós. Eu sei que um dia nós seremos reunidos ao Senhor, um dia nós seremos reunidos com o Senhor, um dia nós estaremos diante de Ti, e diante do Senhor nós viveremos por toda a eternidade, para a glória do Teu nome. Que o nosso coração nunca se esqueça disso, que a nossa natureza pecaminosa nunca se sobreponha à gratidão que há em nosso coração, pelo que o Senhor já fez, faz e continuará fazendo em nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a que a nossa vida seja uma expressão completa, plena, da gratidão que há em nosso coração pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olhar para todas as circunstâncias como instrumentos Teus, para que o Senhor seja exaltado e nós sejamos edificados. Leva adiante a Tua igreja e nos abençoa, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.